Lily Allen e David Harbour. Você faz do quarto apenas um lugar para atividades de casal. Pare. Você verá que ela frequentemente olha para baixo e à direita nessa parte, demonstrando desaprovação. Ela não gosta disso nele. Ela disse, eu vi a maior pessoa que já vi na minha vida. Pausa. Eu preciso pausar isso. O que eu percebo dele é um homenzinho destruído. David Harbour e Millie Bobby Brown. Tem sido tão especial tê-lo junto nessa jornada. Quero dizer, me acompanhando na minha jornada. Pare aí. Você vê ela mover a cabeça inteira para a direita. Ela sabe. Não conte a verdade agora. Diga outra coisa. O que foi isso? Esse é o comportamento de alguém que é inseguro? Ou esse é o comportamento de alguém que, na verdade, é um narcisista? Você se apaixona por alguém incrível e descobre que não era quem imaginava. Foi o que aconteceu com Lily Allen e o marido dela, David Harbour. Agora, eu quero voltar e ver quais sinais nós deixamos passar. Hoje, senhor observador da CIA, você vai nos ajudar a identificar sinais de que seu parceiro pode mentir, trair, manipular ou ser narcisista. Vamos assistir ao vídeo. Ai, Deus. O que você está fazendo aqui? Quer dizer, da última vez que eu estava solteiro, eu morava no Lower East. Agora eu tenho uma família, filhos. Isso é tão constrangedor. Mas você está com boa aparência. Entra aí, essa é a nossa cozinha. Nossa cozinha plain English. Quando conheci Lily Allen pela primeira vez, nós saímos para um encontro. Você mencionou que sempre quis uma cozinha plain English. Seria ousado dizer num primeiro encontro: oi, prazer em te conhecer. Aliás, plain English é o nome da cozinha. Eu gostei. Eu meio que gostei. Eu pensei, tudo bem, Lily. Parar. Quero deixar claro que tudo parece ótimo agora. Não é o que eu colocaria agora. Continue. Então, se a gente realmente voltar tudo até o começo, quando o cinegrafista entra na casa pela primeira vez, tem duas coisas que chamam minha atenção imediatamente. Primeiro, a Lily tem dificuldade em manter contato visual, não só olhando no rosto do marido, mas até mesmo olhando para o corpo dele. Então, ele age de um jeito que ela não aprova. Estamos focados nele porque é o centro das atenções. Ao fundo dá para ver o riso e certa timidez dela. Ela está de braços cruzados e de lado para ele. Ela não está demonstrando sinais de aprovação ao senso de humor dele. Ela está demonstrando sinais de constrangimento com o senso de humor dele. Agora, se a gente pular para a cena na cozinha, você vai ver a mesma coisa. Ele está com uma postura fechada, as mãos estão cruzadas, ele está encostado no fogão. Ela está com os braços cruzados e as pernas cruzadas. E há uma distância entre os dois. Ou seja, há espaço entre nós, há discordância entre nós, mas eu não vou ficar hostil porque tem uma câmera na sala. Pergunta: como você sabe que esse é o motivo e não apenas que eles estão desconfortáveis porque há câmeras na casa? São duas pessoas treinadas para atuar, não se sentem desconfortáveis com as câmeras na casa. Muito bom. Certo, vamos continuar. Aliás, plain English é o nome da cozinha. Eu gostei. Eu meio que gostei. Eu pensei, tudo bem, vamos fazer isso. Quando começamos esse processo de design com o designer Billy Cotton, que não pensa em orçamento... Pausa aí. O humor dele é uma grande pista de como ele vê o mundo. Se você ouvir de novo o que ele disse naquele trecho, ele estava apenas criticando o designer, um designer que não pensa no orçamento, certo? Isso é um comportamento passivo-agressivo. Comportamento passivo-agressivo, quando combinado com um humor exagerado, geralmente mostra um mecanismo de defesa de uma pessoa que não se sente confortável em realmente verbalizar suas opiniões, suas crenças, seus pensamentos. Então agora, quando eu considero como ele estava no começo do vídeo, como ele estava naquele momento na cozinha, agora, enquanto ele nos guia e faz comentários passivo-agressivos e bem-humorados, sinto que não é alguém confiante para expressar sua opinião. Ele esconde isso com humor e comentários passivo-agressivos. Muito bom, tudo bem. Uma das coisas que ele tinha se chamava italiano em camadas. Esse era o tema do design. E era baseado um pouco nos filmes do Poderoso Chefão. Esse bairro do Brooklyn é um antigo bairro italiano. Queríamos que algum lugar parecesse o coração da casa. Ao entrar, há uma mesa grande para largar as compras, onde as crianças também fazem o dever de casa. Pausa novamente. Espero que você veja isso agora. A distância entre eles só aumenta. Ele ainda não está olhando para ela. Ela não está olhando para ele. Ela ainda está naquela posição fechada.
como se ele estivesse mostrando fisicamente e verbalmente sinais de escapismo ou distanciamento, como se ele visse segurança ou proteção em manter um espaço entre ele e ela. Interessante. Segurança e proteção com esse espaço. Tudo bem. Eu cozinho. Todo mundo me abandona. Pausa. Eu nunca sei o que pensar de piadas assim, que são autodepreciativas. Piadas autodepreciativas, especialmente, é complicado, especialmente entre pessoas que são celebridades. Porque uma celebridade não vai demonstrar muita confiança naturalmente, porque ela já sabe que é vista como uma história de sucesso. Então, elas não sentem que têm motivos para reclamar, criticar ou se menosprezar, mas ela está disposta a verbalizar isso para uma câmera como uma piada sobre abandono, certo? Ela realmente se sente isolada? Ela realmente se sente sozinha? Ela realmente se sente ignorada? Bem, isso não é algo para contar para uma câmera, mas talvez façam piada sobre se sentirem abandonados. O que vemos agora não são eles de verdade. É a versão performática deles, o que torna interessante porque, mesmo através da performance, você ainda vê sinais. Pequenas rachaduras. Tudo bem, vamos ver. Estou animado que vieram hoje, passei o dia assando esse pão de fermentação natural e estou feliz em compartilhar. Esses donuts de Carolina são comestíveis? Sim, quer dizer, eu assei eles hoje de manhã. Espero que estejam comestíveis. Eu com certeza vou pegar um desses. Esta casa foi projetada para as 3 mulheres da minha vida que eu amo muito, mas eu consegui várias coisas que são só minhas. A estação de café é uma delas. O legal dessa pequena estação de café é que ela tem uma torneira de água quente, que fornece água quente e fria na hora, algo que eu sempre quis ter em casa. Tá, para. Não sabia se era um comentário sarcástico por ter 3 mulheres em casa e por isso esse cantinho minúsculo, ou se era algo realmente doce e carinhoso, tipo, olha o quanto amo elas. Não me importo de só ter esse cantinho. Eu não acho que tenha a ver com as mulheres. Acho que o que estamos vendo nele, especialmente em contraste com ela, é uma diferença em como eles interagem com o mundo ao redor. Várias vezes durante esse tour, ele destacou detalhes específicos, certo? A moldura no lustre. Ele comentou sobre o pão de fermentação natural que estava na mesa, o cantinho e essa torneira de água quente no cantinho. Enquanto isso, sobre o que ela está falando? Ela está falando sobre a mesa grande. Isso não é ser detalhista. A luz refletida nas paredes não mostra detalhismo. Ele, na verdade, compara a casa a filmes como O Poderoso Chefão. Então isso me mostra que ele é muito o que chamaríamos de sensorial. Existem diferentes traços de personalidade em todas as pessoas. Um desses traços de personalidade é conhecido como uma pessoa guiada pelos sentidos. Uma pessoa guiada pelos sentidos é alguém que interage com o mundo através dos 5 sentidos. O que ela vê, o que ela ouve, o que ela prova, o que ela cheira, o que ela pode tocar. É assim que ele está descrevendo a casa. Ela está descrevendo a casa de uma maneira completamente diferente. Ela se guia pelo que interpreta e intui sobre a casa. É clara, é grande, certo? Eles estão olhando para a casa e descrevendo de maneiras completamente diferentes, o que nos dá uma ideia de como eles devem ver o mundo, o que também nos dá uma ideia de qual deve ser o conflito entre eles. Ela reconhece que o momento sempre pode melhorar no futuro. Ele vive no presente, provavelmente sempre decepcionado. Ah, por que você diz que ele está sempre decepcionado? Quando você é uma pessoa guiada pelos sentidos, percebe sempre o que está presente. Se isso não atende aos seus critérios, sente decepção. Sempre parece faltar algo, não é? Ah, eu adoro que seja rosa, mas não é o meu tom favorito. Eu adoro que você tenha pelo, mas por que é tão comprido, não é? Sempre há esses motivos quando a pessoa é orientada pelos sentidos. Eles sempre encontram algo que não está de acordo com as preferências deles naquele momento. É seguro afirmar que se você está com alguém mais sensorial, essa pessoa tem mais chance de estar sempre decepcionada com você e com a vida? É mais provável que você sinta que eles estão decepcionados com você. Mas não é isso que eles estão tentando comunicar. Nós sentimos como se estivéssemos sendo criticados, sentimos como se fôssemos uma decepção, sentimos como se não fôssemos bons o suficiente, certo? Então ele sempre vai encontrar falhas que ela nem percebia. Ela naturalmente vai se sentir criticada por ele. E aí ele é passivo-agressivo e faz piadas. Então ele não vai simplesmente chegar e dizer, eu não gosto dessa toalha de mesa. Ele fará comentários sarcásticos sobre a toalha de mesa. Ela vai se sentir criticada enquanto ele nem percebe o que faz. Isso tende a virar uma bola de neve. Uau! Vira uma bola de neve rapidamente e sai do controle. Tudo bem, vamos pôr o vídeo para rodar e ver essa bola de neve.
Tudo bem, já voltamos com a espiã da CIA. Se você cansou de se diminuir e de deixar que mandem em você, e você está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte o botão de se inscrever agora mesmo. Porque todo episódio de Women of Impact está aqui para te ajudar a construir sua confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites e garantir que você nunca mais perca sua voz ou seu poder. Então vai lá, aperta esse botão de se inscrever. Agora, de volta ao episódio. Isso é ótimo, mas totalmente não funcional. Ah, espera. Não. Eu quero falar sobre isso. Pare. Eu nem sei o que eles vão dizer, mas você acabou de ver um exemplo perfeito disso. Ela está fazendo piada com essa coisa não funcional. Isso é algo bem intuitivo, tipo, por que essa coisa idiota está no canto? E ele vai defendê-la. Vamos assistir e depois eu faço uma pergunta complementar. A gente entrou aqui quando estava construindo isso e viu isso e eu surtei. Fiquei pensando, o que isso está fazendo aqui? É tão idiota, a gente não quer isso aqui. Eu vou dizer que tem uma certa genialidade nisso, porque à noite, quando você apaga todas as luzes e deixa só aquela luz acesa, Ela dá um efeito de poste de rua. sabe, tem algo bastante mágico e bonito nisso. Pausa. Por curiosidade, como você percebe quando isso vira uma dinâmica ruim e não só engraçada? Porque, sendo honesta, às vezes faço isso com meu marido. Tipo, tem algo que ele gosta que eu simplesmente acho patético. Eu amo ele mais do que tudo nessa vida. Não quer dizer que sou tóxica ou passivo-agressiva com meu marido. É só essa coisinha sobre a qual a gente vive brincando e discutindo. Sempre acho um motivo quando alguém comenta. Aham, agora eu tenho alguém do meu lado. E essa é a diferença entre um incidente isolado e um padrão de comportamento, certo? Aqui você está isolando uma coisa específica e tirando sarro dessa coisa específica. Você não demonstra agressividade passiva em relação à coisa. Você não critica a coisa. Você não fica insistindo nisso quando ninguém está por perto, certo? Existe uma diferença entre vários comportamentos opressivos, ou seja, quando eles se acumulam, criam uma pressão que é prejudicial e dolorosa, em comparação com algo que é apenas uma piada interna, certo? Essa explicação é ótima, porque quando vi isso pela primeira vez no vídeo, não achei que havia algo errado. Por isso quis te trazer aqui e fazer isso, para vermos a diferença entre o que parece saudável e o que não é. Vamos continuar assistindo. Este é o jardim de inverno. Temos esse sofá com assentos dos dois lados, o que significa que David e eu podemos discutir e meio que ficar assim. Pausa. Ela está falando sobre algo paralelo ao que ela realmente sente. Talvez esse seja até um momento de verdade, porque dá para ver no rosto dela que ela não está rindo como ele está. Então, é provável que este seja um momento de tensão real e desagradável entre eles, com debates, discussões e brigas. Ela aponta isso aqui, como fez na cozinha ao falar sobre se sentir abandonada. E voltando ao que você falou sobre padrões, acho que essa é a segunda vez que ela faz um comentário sobre como se sentiu. Eu cozinho. Todo mundo me abandona. Tenho esse sofá com assentos dos dois lados, o que significa que eu e David podemos discutir. Você acha que esse pode ser um daqueles momentos em que ela está expressando para ele como se sente? Como uma forma sutil de dizer, talvez você não perceba, mas me sinto ignorada. Discutimos nesse espaço. Eu fico pensando, acho que ela não está falando com ele de jeito nenhum. Ah, Acho que em todo esse trecho que vimos até agora, ela não falou com ele nenhuma vez. Ela está falando com a câmera. O apelo dela é indireto, esperando que talvez ele escute. Tem outra coisa que é fascinante. Já estamos assistindo isso há alguns minutos. Quantos minutos você aguentaria na sua própria casa antes de tocar no seu parceiro ou na sua parceira? acho que uns 3 segundos. A gente ainda nem viu eles se tocarem. Eles não fizeram isso, ele não tocou nas costas, ombro, braço ou cotovelo dela. Com certeza não teve beijo, abraço ou nada assim desde o momento em que abriram a porta até onde estamos agora. Nenhum toque físico. Pode ser edição? Talvez, mas o mais provável é que não ficam a menos de 60 centímetros um do outro em nenhum momento visto até agora. Certo, então se você não sabia, eles se divorciaram e ela lançou um álbum contando todas as coisas horríveis sobre o relacionamento deles. Se você tivesse visto até aqui no vídeo, o que diria? Em uma escala de 1 a 10, você acharia que eles teriam um relacionamento bem-sucedido ou que inevitavelmente se separariam? Quero dizer, se eu estivesse assistindo isso e pensando se esse casal vai durar, eu daria uns 4 de 10 de chance de durar. Menos de 50% de chance de isso dar certo. Tudo bem. Isso não é um frente unida. Isso não é um casal apaixonado. Isso não é uma experiência íntima compartilhada como você esperaria de um casamento muito saudável. Tudo bem, vamos apertar o play.
A cozinha foi toda por minha conta, mas David realmente não ia. Eu disse que queria estações de café. Eu exigi certas coisas neste andar, só alguns itens necessários. Eu disse que precisava de torneiras em forma de cisne. Também queria uma geladeira do espaço sideral. E eu consegui tudo o que queria, e ainda por cima, em rosa. Quando eu morava em apartamentos em Nova York, eu só tinha banheiros com um vaso sanitário, um chuveiro, uma pia e uma escova de dentes. Agora tenho um cômodo onde você pode tomar banho, sentar, escovar os dentes e fazer o que quiser. Pausa. Você está vendo os estímulos sensoriais dele por toda parte agora. Você também está percebendo que tem algo nele que se sente preso. Tem algo nele que parece que ele não está no controle. O que indica isso? Ele comentava que em Nova York, seu banheiro tinha apenas um vaso sanitário e um rolo de papel higiênico, certo? E agora ele disse algo como, eu tenho um cômodo inteiro para tomar banho. Ele também disse especificamente, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser nesse cômodo. Ele escolheu o papel de parede. Ela disse ao entrarem que controlava a cozinha. Ele fez o restante deste andar. Tudo o que vemos agora é obra dele. O papel de parede, carpete, flores, cadeiras, texturas e a disposição dos objetos. Novamente, não é algo negativo, apenas mostra como os dois são diferentes. Ainda há distância entre eles. Mesmo assim, ela permanece de mãos fechadas e pernas cruzadas, sentada no canto, como se não pudesse se afastar mais dele. Ele disse exigir? Pode voltar rapidinho? Sim, ele disse exigir. Eu exigi certas coisas neste andar. Porque isso me afetou. Acho que todos deveriam ter limites inegociáveis em um relacionamento. Tom e eu, por exemplo, compramos nossa casa e temos coisas inegociáveis. Isto é importante para mim e isto é importante para ele. Nunca usaria a palavra exigir. Eu exijo isso na minha casa. Prefiro dizer, isso é muito importante para mim. Eu estou menos preocupado com as palavras específicas que ele está usando nesse momento e mais com os padrões de palavras que ele está usando. Exigir foi a palavra mais forte que ele usou. O principal sinal que vejo aqui é que essas duas pessoas não vivem no mesmo mundo. Eles vivem em dois mundos diferentes. Mesmo em sua própria casa, eles vivem em dois mundos diferentes. Eles vivem em dois andares diferentes, pelo menos. Mas só de ver o espaço entre eles, de ver a linguagem corporal entre eles, de ver o humor entre eles, você simplesmente continua sem ver duas pessoas conectadas da forma que você esperaria de um casal saudável. Tudo bem, vamos apertar o play. Este é o nosso quarto. É meio legal, porque não tem janelas nessa parte, certo? Então, tem janelas no banheiro e também tem janelas no closet. David gosta de dormir até tarde e não gosta de luz natural porque é vampiro. Podemos fechar as portas para ele dormir aqui. Eu assisto TV até as 2 no escritório. Sim, você faz do quarto apenas um lugar para atividades de casal. E aí você deixa tudo muito, sabe? O que foi aquele pequeno balançar de cabeça dela? Você viu isso? Eu voltaria e assistiria isso de novo. E o que você faz é transformar o quarto em um lugar apenas para atividades de casal. Então você faz com que ele fique muito, sabe, quase como um casulo. Você viu aquela microexpressão? O que foi aquilo? Sim, acho que foi uma ótima observação. Dá pra ver que ela ficou surpresa com essa afirmação. Os olhos dela se arregalaram. Ela inclinou a cabeça para trás. Você podia ver ela balançando a cabeça. Tinha algo sobre ele falar de atividades de casal que ela não esperava. Ela pode não ter concordado, não ter esperado, não ter gostado, ter se sentido desconfortável e então logo reprimiu isso. Você via ela retomando a postura. Teve aquele momento em que ela brinca com a porta e eu nunca sei se estão sendo fofos, se provocando ou falando sério, tipo, ele dorme até tarde. Dá pra acreditar? E ele, adoro. Isso pode ser percebido como interações muito naturais. Se você observar, verá que ela sempre olha para baixo e para a direita nesse momento. Ela demonstra desaprovação. Não gosta disso nele nem no relacionamento. Por quê? Perceba que ela evita contato direto com a câmera, desviando o olhar para baixo e para os lados várias vezes ao criticar. Você pode notar que ela faz pouco contato visual com a câmera ou com ele. E ela está explicando o que não gosta, mas está constrangida com isso. E o sim dele é quase como, de novo, uma forma de você se defender ou simplesmente rir da situação. Sinceramente, eu sinto que ele realmente se sente visto nesse momento. Acho que ele se sente reconhecido nesse momento. Ele não faz a menor ideia de que ela está infeliz com isso. Ai, meu Deus, isso está tão bom. Ai, Deus, tudo bem, vamos dar play. Esse é tipo o meu visual favorito da casa. É tão diferente das outras coisas. Isso parece algo saído de Família Soprano ou algo assim.
É muito legal. Pausa. Ele acabou de mencionar a família Soprano. Você lembra qual referência ele fez na cozinha? O Poderoso Chefão. Então ele está mostrando que para ele, o que vem à mente são essas figuras masculinas, poderosas e dominantes do entretenimento. É isso que vem primeiro à cabeça dele. Então, quantas outras coisas ele vê no mundo, e a primeira coisa que lhe vem à cabeça é uma figura masculina forte, hiperorganização, grandes hierarquias em que alguém está no topo, certo? É disso que ele está falando. Ainda vemos ela com os braços cruzados. Ainda observamos o comportamento fechado e retraído. Isso me deixa cada vez mais confiante de que essa é a rotina deles. Certo, vamos apertar o play. Devemos levar eles lá fora? Sim, eu topo. Vocês querem entrar na sauna? Vamos lá. Quantas referências a si mesmo ele fez nesse trecho? O trecho inteiro. Certo? O trecho inteiro. Realmente um espaço bem legal aqui pra mim, mas eu passei a curtir muito sauna e imersão em água fria. Ele está sozinho lá fora. Não vemos nem ouvimos ela, mas foi quem sugeriu que fossem para lá. Isso é muito interessante para mim porque tem esse elemento em que ela está fazendo o que se chama de tentativas de fortalecê-lo, certo? Você conseguiu tudo o que queria nesse banheiro, amor. Eles mandaram bem para você. Quer levá-los lá fora? É como se ela estivesse fazendo essas tentativas basicamente para dar a ele momentos em que ele pode se enaltecer, certo? Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que esse comportamento existe? Ainda não sabemos o motivo, mas estou percebendo que esse é um padrão do que está acontecendo. Bem, eu vou te dizer por quê, senhor Andrew Booster Monte, já. Então aqui você vê ele fazendo a pergunta, e assim que a pergunta é feita, você vê ela olhando para a direita. Isso significa que ela não está acessando a parte factual da mente dela, ela está acessando a parte criativa da mente dela. Agora quero ler algumas letras da música dela, onde ela revela a verdade por trás da casa. Então ela diz: fomos em frente, compramos e conseguimos uma boa hipoteca. Eu nunca poderia pagar isso. Você forçou a situação e me deixou um pouco desconfortável. Ela explica claramente que não queria a casa, estava desconfortável, mas fez isso por ele para agradá-lo. E o desconforto dela provavelmente era um reflexo de que ela pensava: a gente não pode pagar por essa porcaria. Eu não queria isso. Agora temos uma câmera em casa registrando algo que eu não queria. Só consegui uma cozinha. Você conquistou um segundo andar, quintal, banheira quente, piscina pequena e sala de TV. Agora quero te mostrar um trecho onde ele fala sobre quando a conheceu pela primeira vez. E eu quero que você analise o que vê, se há algum sinal de narcisismo, manipulação ou apenas amor genuíno. Pode rodar o vídeo. Ela afirma que se apaixonou por mim à primeira vista. Desculpa, eu apertaria esse botão na hora. Ele logo comenta o que ela pensou dele. Isso soa meio narcisista, para ser sincera. Não foi como se eu a visse e ela estivesse deslumbrante. Quer que eu conte como conheci meu marido? É o fato de que eu não conseguia parar de olhar para ele porque eu achava ele tão lindo. Não é isso. Ele achou que eu era incrível. Você não está errado, mas como temos muito mais informações aqui, eu interpreto isso de um jeito um pouco diferente. Então você não pode assistir isso sem observar a postura dele. A postura dele é absurdamente relaxada de um jeito nada natural. Ele também usou aquele mesmo humor que vimos na casa. Nós temos duas histórias, a história verdadeira e depois temos a história que contamos para as pessoas. Isso é um humor passivo-agressivo. Quando ele disse: nós temos a história que é a verdade e a história que contamos para as pessoas quando queremos impressioná-las. Por que você acha? Isso eu não sei. Eu não sei se é porque ele é uma pessoa que sente que está preso em algum tipo de mundo que ele não consegue controlar. Porque lembre-se, essa é a mesma pessoa que claramente mostra esses sinais de desconforto que são mascarados por esse mecanismo de defesa, que é o humor dele. Então, eu não chego à conclusão de que ele seja narcisista. O que eu vejo nele é um homenzinho quebrado. Tipo, eu meio que sinto dele uma vibe de um garotinho inseguro, emasculado, traumatizado. Mas ele foi jogado no centro das atenções por causa de seus talentos criativos como ator. Ele acha que o mundo é um palco. Ele não percebe que é o mundo real. Interessante. Eu vou discordar um pouco. Parece que pode ser um comportamento de narcisista vulnerável em vez de um narcisista grandioso. Justo.
E o que é realmente interessante sobre o seu ponto é que quando você começa a subdividir os tipos de narcisismo, você precisa começar a se perguntar: por que eles estão falando sobre si mesmos? Eles falam sobre si mesmos porque se acham o centro do universo, isso é narcisismo? Ou eles estão falando sobre si mesmos porque estão tentando encontrar uma maneira de tirar o foco de si mesmos? Ele não chama atenção para si para se glorificar. Ele chama a atenção para si mesmo para direcionar sua atenção para essa coisa que ele valoriza. Aqui está minha torneira de cisne. Aqui está a porta da minha sauna. Aqui está a história de como nos conhecemos, certo? Isso é apenas... Esse é o comportamento de alguém que é inseguro? Ou esse é o comportamento de alguém que, na verdade, é um narcisista? É tão difícil identificar isso nesses trechos que vimos até agora. Tudo bem, então vamos continuar. Ela disse: quando te vi a maior pessoa que já tinha visto na minha vida. E também a menor pessoa que já tinha visto na minha vida. Pausa, eu preciso pausar isso. Acho que isso realmente mostra o quanto ela é empática. Se essa história for verdadeira, e se ela fez essa avaliação no primeiro encontro, ela deve enxergar nele aquela pessoa ferida de quem a gente estava falando. Ela deve conseguir ver isso. Isso explica porque ela dizia na casa: por que você não conta aquela história para eles? Olha que bom trabalho fizeram no seu banheiro. Por que não leva eles ao quintal? Ela está tentando incentivá-lo porque sabe que, na perspectiva dele, ele é só um homenzinho, uma criança ferida, uma pessoa destruída. Certo, então agora você viu ele falando sobre como eles se conheceram. Conforme eles continuam casados, ela acaba recebendo uma ligação para fazer um papel em uma peça em Londres. E ela escreve letras sobre isso. Diz: mais tarde você perguntou: como foi meu dia? Respondi: tenho uma boa notícia. Consegui o papel principal na peça. Foi aí que seu comportamento começou a mudar. Você disse que eu teria uma audição. Eu disse: você está delirando. E eu pensei: eu achei isso bem estranho. Ela foi indicada para esse papel em uma peça e se muda para a Inglaterra. E essa é ela no tapete vermelho com o marido, falando sobre esse papel. E olha, isso parte meu coração, mas vamos apenas assistir ao vídeo. É a sua primeira vez aqui? É a primeira vez que estou aqui porque não é a minha área nem o meu meio habitual. Mas sim, estou realmente muito honrada, feliz e grata por estar aqui e por ter sido indicada. É simplesmente indescritível. Não sei o que está acontecendo, mas vou ficar mais feliz. Primeira vez aqui com o David? Sim. Minha primeira vez o quê? No MVS. Primeira vez perto de mim. O que você fez? Ela perguntou: é sua primeira vez aqui? No Baba diz: eu já fiz umas 100 mil peças. Nunca fui reconhecido. Parabéns, querida. Tem muita coisa feia nisso. Explique caso as pessoas ainda não percebam o quão feio isso é. É possível notar o desconforto dela com esse tipo de pergunta. Você também pode ver que os dois estão na defensiva. Eles nem sabem como responder às perguntas. Tenho a impressão de que há um sotaque ou tanto barulho que ambos também têm dificuldade para ouvir o entrevistador. E aí, para ele, como ele não faz ideia do que está acontecendo, ele nem está envolvido nas perguntas feitas a ela. Ela está recebendo algum tipo de indicação para um prêmio importante e ele está completamente desconectado por algum motivo. Dá para ver o quanto ele se sente desconfortável enquanto olha ao redor. Quando fazem uma pergunta para ele, ele pede esclarecimento. E então, a única coisa que vem à mente dele é quantas vezes ele já subiu no palco e não ganhou nada. E isso leva a esse elogio muito insincero no final, ou aparentemente insincero por causa da situação. Se você realmente ama seu parceiro e deseja o melhor para ele, não responde com esse comentário nem faz isso girar em torno de você. Você diria algo como: ai meu Deus, sim, estou tão empolgada que minha esposa conseguiu, mesmo sem ouvir ou com caos. Então tem isso de: sim, eu entendo. Pode ser difícil de ouvir e existem dinâmicas que não conseguimos perceber só pelo vídeo. Mas só por essa frase, pelo menos para mim, isso diz tudo sobre como ele agora a vê como uma concorrente, não mais como parceira. O motivo pelo qual eu quis trazer esse vídeo específico é que a quantidade de mulheres que apagam o próprio brilho para não ofuscar o parceiro é, infelizmente, de partir o coração. E eu quero garantir que eu sempre falo sobre quais ferramentas nós, mulheres, podemos aprender a usar para não cairmos em armadilhas, não sermos manipuladas e não apagarmos o nosso brilho. E esse foi um daqueles momentos em que eu senti como se tudo tivesse parado de repente.
Porque no momento em que o seu parceiro não consegue sentir orgulho de você, não consegue te apoiar, eu não estou nem aí se vocês acabaram de ter uma briga feia. Se seu parceiro não fica feliz por você, isso é um grande alerta e exige atenção. Quando pode levantar ou rebaixar alguém, qual escolha você faz? Parecia que ele escolheu primeiro centralizar tudo nele e, segundo, usar isso para criticar ela ao invés de se orgulhar dela. Sua avaliação é uma interpretação sensata. Infelizmente, existe uma segunda interpretação que ainda não conhecemos. Será que todo o comentário dele sobre si mesmo foi uma forma passivo-agressiva de elogiá-la? Eu já estive em 100 mil palcos ou algo assim, seja lá o que ele disse. Eu já fiz isso 100 mil vezes e nunca fui reconhecido. Será que isso é só uma maneira dele dizer o quanto ela é especial? Eu já fiz isso 100 mil vezes e ela está sendo reconhecida agora e ela nem sabe o que está fazendo. Como ela mesma disse segundos antes. Não sei o que estou fazendo aqui, nem o que é isso. Nunca fiz nada assim. Então, sim, ele pode ser um narcisista. Ele pode ser várias coisas. Mas ele também mostra sinais de ser meio cabeça dura, protegido demais e quase mais paranoico do que narcisista. Interessante. Ambos são prejudiciais e levam a relacionamentos destrutivos, sem mostrar conexão. Porém, é difícil concluir o que o motiva, pois ele segue tropeçando em si mesmo com comentários assim. Certo, isso é incrível. Quero que as pessoas que estão ouvindo agora, vocês aí em casa, deixem nos comentários qual vocês acham que ele é nesse momento. Tudo bem. Então agora eu realmente quero seguir em frente. Ela consegue esse papel, certo? Ela estava em uma peça em Londres. Ela é indicada. Quero te mostrar algo que, como mulher, se eu recebesse isso do meu marido, eu ficaria mortificada. Mas talvez ele estivesse brincando. Ele estava sendo carinhoso. Mostre o bilhete e eu vou ler em voz alta, porque quero que você nos diga o que acha. Isso é uma forma sutil de manipulação, onde ele está tentando diminuir ela, por assim dizer, ou é só um cara brincando e pregando uma peça na esposa? Diz assim, é uma carta escrita à mão. Minha esposa ambiciosa, essas são flores de azar, porque se você for bem avaliada nessa peça, vai receber todo tipo de recompensa e eu vou ficar miserável. Seu marido amoroso. Essa é uma daquelas situações que, se levadas ao pé da letra, parecem horríveis. Mas quando você soma isso com tudo o que vimos nos últimos vídeos e o que avaliamos nesse cara, isso mostra um lado um senso de humor seco, meio sombrio, que como britânica, ela pode apreciar. Isso pode ser parte do que está acontecendo aqui. Aqui está o motivo pelo qual eu digo isso. Ele tirou um tempo para escrever uma carta. Ele claramente dedicou tempo e esforço para chamá-la de ambiciosa e a si mesmo de amoroso. Isso não foi rabiscado com raiva. É uma escrita muito cuidadosa do começo ao fim. É justificada, é clara, é legível. Isso não mostra sinais de alguém que está emocional demais ao escrever a carta. Mais uma vez, isso me parece uma pessoa que é muito fácil de ser mal interpretada por quem está de fora, mas ela provavelmente é a pessoa mais precisa em conseguir interpretá-lo como o maior homem de todos, mas também como o menor homem de todos. Isso é interessante. Quero garantir que falemos que a manipulação ocorre de forma lenta. Não acontece do dia para a noite, certo? Você já falou em entrevistas anteriores sobre identificar o alvo e as estratégias que você usa para fisgar, manipular, seduzir e todas essas coisas. Então, tudo acontece devagar. Sendo bem honesta, vou falar só por mim. Se eu tivesse um marido que dissesse tô brincando, amor, e ele me enviasse essa carta. Você pensa, ele diz que está brincando, mas chega uma hora em que você se pergunta, e se for verdade? E esse mas e se for verdade faz com que a mulher acabe diminuindo o próprio brilho. Com o tempo, essas situações acontecem às vezes porque não é algo tão explícito como eu não quero que você vença. Se fosse, ela o deixaria. São essas coisas, essas pequenas coisas que para mim são grandes alertas vermelhos gritando: o que você está fazendo? Com quem você está? Quem é esse homem? Saia daí. Eu concordo com essa avaliação. No álbum que ela acabou de lançar, muita coisa disso vem à tona e revela o que tudo isso realmente significa. Então, enquanto estávamos falando sobre a desconstrução de uma pessoa, ela realmente conta que ele disse que agora que ela está morando em Londres, ele quer um relacionamento aberto. E eu acho que isso é resultado dessa desconstrução dela, repetidamente, que vimos durante tudo isso, onde ela simplesmente diz, tudo bem.
A parte que não estamos comentando é que Lily tem um passado bastante conturbado, onde ela admitiu abertamente ter contratado profissionais do sexo para si mesma. Sério? Meu Deus, eu não sabia. Pra ela mesma? Ela tem um histórico pessoal bastante manchado. Então isso mostra mesmo que ela não é uma mulher comum. Você não chega desse nível de celebridade na Grã-Bretanha sendo uma pessoa comum. Então ela mesma enfrentou todo tipo de desafio, chegando ao nível que chegou, tendo o sucesso que teve, não só como mulher, mas também como estrela pop, como atriz de teatro. Tipo, essa é uma mulher que sabe se virar e consegue se sustentar sozinha. Isso não significa que ela seja invulnerável, mas quero dizer que ao pensar sobre se ela se envolvesse com alguém manipulador, acho que acabaria com essa pessoa, trituraria, cortaria ao meio e seguiria em frente, certo? Ela consegue se virar sozinha. Quando você coloca isso em contexto com o que está vendo nesse relacionamento, realmente, de novo, eu fico com a impressão de que ela é a leoa. Ela só precisa decidir se esse leão mancando vale o tempo dela. E toda vez que ele meio que dá um passo em falso, como no tapete vermelho, para ela é como se dissesse: isso é estúpido. Sempre que fazem um tour pela casa e ele não demonstra afeto, dá trabalho. Parece que ele é um peso para ela. Ela trabalha em tempo integral. Por que ele quer um relacionamento aberto se ela mora em Londres e ele filma nos Estados Unidos provavelmente por solidão? E adivinha? Ela não tem tempo para isso. Pensa, sou profissional, você também deveria ser, é assim que funciona o trabalho, você deveria saber. Se você quer um relacionamento aberto e acha que vai te fazer feliz, eu sei que não vai, mas faça o que quiser. Só ouvimos um lado da história pelo álbum dela. Ele não tá por aí falando sobre isso, provavelmente porque ele tem medo demais, ou é inseguro demais, ou é covarde demais para falar sobre isso ele mesmo. Esses são sentimentos, e homens não falam sobre sentimentos, especialmente homens que provavelmente passaram por algum tipo de experiência humilhante na infância que levou ele a se tornar um ator coadjuvante profissional, que é basicamente o que ele é. Certo? Uau, tudo bem. Não percebi nada disso. Sinto o contrário. Tem sido uma manipulação lenta, como já disse. Esse é o meu problema. Esse é o meu maior problema, certo? Mulheres fracas são moldadas. Mulheres fracas são moldadas por homens ruins. Mulheres fortes podem se tornar mulheres fracas por causa de homens filhos da puta, certo? E culturalmente isso é um problema. Culturalmente, não preparamos as mulheres para se sentirem confiantes e independentes. Não estamos dando a elas a coragem, a competência e as palavras, o vocabulário para dizer: esse homem não vale o meu tempo. E, em vez disso, fazemos com que elas sintam que precisam ser acolhedoras, que precisam ser pacientes, que precisam ser compreensivas. E nem mesmo as superestrelas conseguem se livrar dessa sensação de que precisam consertar outra pessoa, porque é isso que elas veem no homem fraco, uma pessoa fraca. Ensinamos constantemente aos nossos homens que podem ignorar as mulheres. E isso é um padrão duplo. E esse é o meu grande desafio aqui, especialmente nesse caso, porque essa é uma mulher que pode mudar o mundo, e ela está arrastando uma âncora. E ela deve saber disso. Mas é claro que ela levou anos para ela descobrir como se livrar disso. E isso a machucou tanto que ela fez um álbum. Ela manifestou isso em sua arte para ajudá-la a se curar. Como mulher, eu penso, caramba, sim. Tipo, de novo, se a forma como eu pintei todo esse quadro é que ela se apaixona por esse cara. Ele parece muito genuíno. Sim, ele tem feridas, ela ama as feridas. Conforme as coisas avançam, ele quer essa casa cara. Ela fica muito desconfortável. Ela não pode pagar a hipoteca, mas tudo bem. Meu marido quer. Então eles compram a casa. Ela consegue um emprego na Inglaterra e fica super empolgada. Agora ele se incomoda. Tudo bem, não vou brilhar tanto para não incomodá-lo. Agora ele quer sexo e um relacionamento aberto. Ok, vou aceitar o relacionamento aberto porque não estou lá. Sempre há justificativas para me diminuir. E então sair e dizer, vou te contar exatamente o que aconteceu. Isso parece que, assumindo que ela está agindo de boa fé. Eu não sei se ela é mal intencionada. Não sei se ela é narcisista extrema e se isso é o retorno dela. Não tenho certeza. Mas como mulher, se alguém fez isso com você e você aparece forte e diz, eu não vou me esconder, eu não vou sentir vergonha disso. Isso foi o que aconteceu. Porra, sim. Então, a última parte que eu realmente quero acrescentar a tudo isso agora é que ela aceita esse relacionamento aberto, o que, de novo, sem julgamentos.
Se ambos quiserem um relacionamento aberto, aproveitem. Bom pra vocês. Eles colocaram regras e regulamentos e algumas delas eram: seja discreto, não pode ser alguém que eu conheço. E então ela lança outra música chamada Pussy Palace. E a letra diz: não volte pra casa, eu não te quero na minha cama. Vai pro apartamento no West Village. Eu deixo suas roupas, seu correio, um remédio. Eu não sabia que era o seu Pussy Palace, Pussy Palace, Pussy Palace. Sempre achei que era um dojo. Então estou olhando para uma viciada em sexo, viciada em sexo, viciada em sexo. Que golpe baixo. Ai não. Eu encontrei uma caixa de sapatos cheia de cartas escritas à mão de mulheres de coração partido, desejando que você pudesse ter sido melhor. Lençóis puxados da cama, espalhados pelo chão, cabelo preto longo, provavelmente da noite anterior. Uma sacola da Duane Reade com a alça amarrada, com brinquedos sexuais, plugs anais, lubrificante e centenas de camisinhas Trojan. Você é tão fodido. Como eu fui me envolver na sua vida dupla? É poderoso. Eu realmente quero tomar cuidado para que as pessoas não pensem que estou tentando defendê-lo, porque não estou. Mas o que eu vejo são os sinais de uma pessoa falha. Eu vejo os sinais de uma pessoa. Sempre comentamos sobre mulheres com problemas com o pai. É uma piada comum. É verdade. E quanto aos homens que têm problemas com a mãe, eu apostaria que essa é uma pessoa que está tentando se definir pessoalmente através de afeto físico. E tem um elemento nisso em que nada é suficiente para ele, porque a menos que ele esteja sendo mimado, tocado, acariciado, fazendo amor, usando plug anal, quem sabe o quê? A menos que haja alguns elementos sensoriais, ele não fica realmente totalmente satisfeito. Novamente, não é desculpa, mas uma tentativa de entender a origem ou motivação dos comportamentos dele. Isso não quer dizer que ele seja manipulador. Isso não quer dizer que ele seja narcisista. Existem muitos motivos pelos quais os homens podem ser babacas que não se resumem necessariamente a eles serem babacas de forma intencional e calculada. Isso pode ser só uma pessoa com falhas. Pior ainda é ele ser uma celebridade, pois fica muito fácil e acessível para conseguir outras mulheres. Ter um harém é bem mais fácil para ele do que para a maioria, mas claramente não é isso que ele busca. É só um desejo sendo satisfeito. Ele quer algo maior, sabe que pode conseguir com ela, mas por algum motivo não tem confiança para simplesmente tocar as costas dela em casa. Por isso, quando você disse no início que ele era sensorial, pensei, espera pra ver. Porque se sua esposa deixa você dormir com outras mulheres e diz que tudo bem, mesmo assim você estraga tudo? Você ainda consegue partir o coração dela, quebrar regras e traí-la? É. Tem mais coisa acontecendo do que só eu sentir que precisava de sexo. A bússola moral dele, ela não sabe o que é certo ou errado. Sim, daqui a pouco. Com o rosto virado para baixo, ela está olhando tão para baixo que parece que os olhos estão fechados, né? Como se ela tentasse se encolher ao máximo, sentindo o holofote de "o que você vai dizer agora?" Ok, então não termina aí. Andrew, infelizmente isso não termina aí. Então, em meio a tudo isso, olha, eu vi ele em Stranger Things. Achei que ele estava ótimo. Meu coração partiu ao ouvir a história. Conforme eu começo a ir mais fundo depois que ela pediu o divórcio, depois de tudo isso ter acontecido, então, ai meu Deus, Millie Bobby Brown, que é colega dele em Stranger Things, ela é quem interpreta a Eleven. Só para contextualizar, foi noticiado que Brown apresentou uma queixa formal contra seu colega David Harbour antes das gravações da 5ª temporada de Stranger Things. O documento supostamente continha várias páginas de acusações sobre assédio e bullying. No entanto, os representantes da série contestaram, descrevendo isso como extremamente impreciso. Nem eles nem a Netflix se pronunciaram publicamente sobre o assunto, mas isso foi confirmado por sites de notícias como Daily Mail, Variety e The Cut. A verdade é que não sabemos ao certo, mas é isso que vamos investigar agora. Então imagine, essas acusações agora viraram notícia. Todo mundo está falando sobre elas. Ninguém está confirmando nem negando. Millie Bobby Brown vai ao tapete vermelho e é perguntada sobre ele. Novamente, não sei. Gostaria que você me ajudasse a entender o que ela sente e que sinais podemos perceber. Vamos assistir ao vídeo. Ver você e Dave juntos no tapete vermelho é especial. Conte sobre essa conexão e os relacionamentos que construiu nos seus anos de formação. Sim, é muito especial tê-lo ao meu lado nessa trajetória. Quero dizer, ao longo dessa jornada para mim. Winona, as crianças e eu temos uma relação de pai e filha, fazemos todas as cenas juntos. Vocês vão ver isso na 5ª temporada. Pare aí.
Ela está tentando encontrar um ponto focal diferente para a resposta dela, e você pode perceber isso logo no começo. Se você rebobinar o vídeo, verá ele fazendo a pergunta e, em seguida, ela olhando para a direita. Isso significa que ela não está acessando a parte factual da mente dela. Ela está acessando a parte criativa da mente dela. Só para as pessoas que não entendem isso, explique rapidamente o que isso significa. Sim, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro têm duas funções diferentes, certo? O lado esquerdo é o cérebro lógico e o lado direito é o cérebro criativo. Então, quando você vê alguém olhar para a esquerda depois de uma pergunta, isso significa que essa pessoa está tentando acessar, assim como você faria ao ler um livro. Eles estão tentando acessar dados factuais? Quando eles olham para a direita, imediatamente estão tentando acessar dados criativos. Então aqui, você não só vê ela olhar para a direita, como também vê ela mover toda a cabeça para a direita. Ela pensa, não conte a verdade agora, diga outra coisa. Então, o que ela reúne ali é uma resposta rápida. Agora você a vê olhando para baixo, fechando os olhos e mudando de assunto para falar das crianças e dos outros no programa. Ela precisa repetir que tinha um relacionamento especial com ele como pai e filha e faziam todas as cenas juntos. Ela só relata fatos. Ah, sim, isso é tão verdade. Ela não está dando uma resposta. Ela só está repetindo fatos que qualquer um percebe assistindo ao programa. Então ela está completamente evitando a pergunta, mais uma vez terminando olhando para a direita, acessando o lado criativo do cérebro dela. Ela está se esforçando muito para manter um sorriso no rosto, dar uma resposta aceitável publicamente, treinada pela mídia, sem realmente dizer como ela se sente em relação ao David. Ah, isso foi tão bom. E também, bem no começo, podemos só reproduzir aquela frase que ela diz, porque ela gagueja bastante. Então, eu até fico com um pouco de pena dela. Tudo bem, vamos ouvir essa gaguejada. Tem sido tão especial tê-lo junto nessa jornada, quero dizer, junto nessa caminhada comigo. Ah. É só ela tentando encontrar as palavras certas. Certo. Ela está procurando... Como posso descrever isso de um jeito que não vá sair pela culatra, que não vá explodir, que seja preciso, mas não totalmente preciso, porque ela também se sente culpada de mentir diante das câmeras. E é isso que você está vendo ali, não só com as gaguejadas, mas também com o rosto inclinado para baixo. Ela está olhando tão para baixo que parece até que os olhos estão fechados, não é? Ela parece se encolher ao máximo, sentindo o peso dos holofotes. O que você vai dizer agora? Sim, tudo bem. Então, de novo, não foi revelado muito sobre esse caso porque a série acabou de sair. Obviamente, a Netflix está defendendo, vai protegê-los. Então, eu entendo tudo isso. E então, bem nesse mesmo tapete vermelho, você realmente vê eles juntos. Então isso é fascinante. Eu adoraria que você assistisse esse trecho e nos dissesse, vamos supor, se você tivesse que votar entre sim, as alegações são verdadeiras ou não, entendendo que é um contexto pequeno. Mas me diga o que você acha disso. Coloca o vídeo. Tudo bem. Então, enquanto está passando, por favor, explique, se você perceber algo. Eles parecem muito à vontade. Ela está bem à vontade. Ele está com a mão no bolso. No início, o sorriso dele era diferente do atual. Agora é um sorriso genuíno, antes não era. Você percebe isso? Então, e ela está fazendo a mesma coisa. Você pode ver que há uma diferença entre a sinceridade deles. No final, assim que ele perde o contato com ela, ele puxa a mão e coloca no bolso, mostrando estar claramente desconfortável perto dela. E ela, ou está mais confortável fingindo que nada aconteceu, ou ele entende que não é ele quem está no controle desse relacionamento, muito parecido com o que vimos na casa com Lily. Então, os mesmos sinais de insegurança estão aparecendo, de não estar confortável. Consigo mesmo? E interessante, ela parece muito confiante. O curioso é que, como são atores, às vezes não dá para saber. Você pensa, você é uma atriz incrível. Ela parece muito à vontade com ele. Se eu visse só isso e você dissesse que havia boatos, eu diria, não, eles parecem ótimos juntos. Sim, se eu visse isso, diria que há algo entre eles. Tem algo que não faz deles apenas amigos. Caso contrário, as mãos dele nos bolsos são realmente o grande sinal. As mãos dele nos bolsos, além das expressões faciais e de como elas mudam de algo genuíno para algo inautêntico. Bem, podemos passar isso? Você pode mostrar pra gente? Do início ao fim, você verá o que é autêntico e o que é inautêntico, certo? Então isso é inautêntico. Ele só faz isso, é autêntico. E aí ele chega, isso é um comportamento totalmente autêntico, e então ele se controla de novo. Ele fica espera um segundo. Não, deixa eu voltar a agir como ator, como se tivesse alguma coisa acontecendo. E ela fala o que quer que ela fale. Ele diz que vai te obedecer, colocar a mão no bolso e te seguir para fora do palco.
O interessante é que parecia que ela realmente estava deixando pra lá. Não sei porquê, talvez você possa explicar o que percebo. Se eu fosse uma grande atriz e esse cara tivesse sido inapropriado, mas olha, ou você quer que o show vá bem ou não quer. Ou esse show afunda ou pode fazer ou destruir sua carreira. Vamos resolver isso. Ele não vai agir de forma inapropriada de novo, mas você terá que acompanhá-lo no tapete vermelho. Cabe a você decidir como responder. Ok, então deixa eu dizer. Agora estou no tapete vermelho e estou dizendo pra mim mesma. Só finja que está tudo bem. Está tudo bem. Agora estou no tapete vermelho. Vou rir exageradamente de propósito. Tipo, vou fingir ainda mais. E assim que eu puder, vou me afastar dele. Não sei se estou exagerando, mas o jeito que ela simplesmente deixou pra lá e saiu andando foi tipo, terminei, vou embora. Eu concordo com isso. Sim, concordo totalmente que é isso que você vê aqui. Além disso, dá pra ver como eles estão rindo do que está sendo dito. Eles são exagerados na expressividade, mas ainda assim muito rígidos na postura, né? Do começo ao fim, eles praticamente não mudam dessa postura. Eles têm esses momentos de autenticidade que rapidamente escondem de novo sob uma postura controlada. Quando eles se separam, ela escolhe o momento e até onde ir. Ao romper o contato, ele fecha a postura corporal, não tira as mãos, nem pergunta o que fazer ou convida ela a liderar. Nada disso ocorre. Como você disse, antes de pisarem no tapete, ambos foram orientados por seus agentes. Certifique-se de não causar nenhuma cena lá fora. Tipo, só preciso que vocês se deem bem por 5 segundos. Sim, podemos mostrar isso. Ela recuando de novo mais para o final, por favor. Sim, independentemente de terem sido feitas acusações ou não, está muito claro aqui que o comportamento dele com ela é consistente com o comportamento que vimos com a Lily. Isso não me parece um homem confiante e envolvente, que se vê em pé de igualdade com as pessoas ao seu redor. Parece que essa é uma pessoa que está lidando com a síndrome do impostor, reconhece que tem algum tipo de problema pessoal e simplesmente não quer que isso seja percebido. E alheio ao fato de que simplesmente fazer o que quando alguém diz sim, não significa necessariamente que está feliz em dizer sim. Ele tinha permissão para um relacionamento aberto, mas isso não quer dizer que ela estivesse feliz com isso. Ele meio que não percebe que seus comportamentos têm impacto no mundo ao seu redor. Tudo bem, espiã da CIA, me conta agora. Mentiroso, manipulador, narcisista controlador, um homem ferido e inseguro, ou um homem inocente que só foi alvo de acusações? Definitivamente não é um homem inocente que foi alvo de acusações. Com certeza não é isso. Considerando todos os sinais, a entrevista na casa, o ocorrido no tapete vermelho, a carta deixada e depois ele com Millie Bobby Brown no tapete vermelho, é impossível não chegar à mesma conclusão. As coisas que ele não consegue controlar, sua linguagem corporal, a maneira como responde, a escolha das palavras, isso está me mostrando sinais de que ele é mais um homem ferido e inseguro, não um homem que seja digno do tipo de mulheres que provavelmente estão dedicando seu tempo e sua vida a ele. Pronto, pessoal, essa é a conclusão. Comentem o que acharam, quero saber a opinião de vocês. Estamos aqui para realmente pegar cenários da vida real e dissecá-los, para que possamos aprender e aplicar em nossas próprias vidas. O objetivo do Women of Impact, o motivo pelo qual você aparece aqui todos os dias, é para que você possa desenvolver suas habilidades e aplicar na sua vida, para que nunca mais perca seu poder. Então, aperte esse botão de inscrever-se aí embaixo, se você ainda não está me seguindo. E até a próxima. Seja a heroína da sua própria vida. Certifique-se de seguir este homem aqui, Andrew Bustamante. Paz. Muito obrigado. Isso foi ótimo. Se quer se destacar, decifrar manipulação e ler a linguagem corporal em qualquer situação, assista a este episódio. Kanye está fazendo algo que chamamos de exibição da virilha. Mas o realmente perturbador acontece em meio segundo. Veja como o rosto dele muda ao darmos play agora.